People Analytics é uma abordagem de transformação de dados e de análises avançadas que impactam positivamente a gestão estratégica das organizações. Atualmente, em Portugal, e nomeadamente no setor bancário, a importância e a utilização do People Analytics está em grande desenvolvimento, potencia não só a transformação de recursos humanos, mas também a tomada de decisão. Hoje connosco temos o Diogo Antunes, Director of People Analytics, Compensation and Performance no Santander. O Santander destaca-se enquanto um dos maiores bancos privados em Portugal, tem investido nos últimos anos na área do People Analytics, também para melhorar a sua área de capital humano e da sua própria gestão. Obrigada, Diogo, por teres aceito o nosso desafio e pela disponibilidade por poder estar aqui hoje. Diogo, trabalhas há mais de 9 anos nesta área de People Analytics, és atualmente Director desta área no Santander. No entanto, começaste a tua carreira enquanto consultor, fomos colegas no passado e, portanto, já nos conhecemos aqui há algum tempo. Mas depois houve aqui um momento de viragem na tua carreira em que tomaste uma decisão de enverdar por este tema. Gostava que falasse aqui um bocadinho sobre o porquê desta mudança e das fases mais importantes que te levaram aqui ao tema do People Analytics, o porquê que enverdaste por este tema e a importância que dás aqui ao tema. Antes de mais, bom dia Ana. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre o People Analytics em Portugal. E é um sentido de gratidão grande perceber que o tema tem vindo a ganhar tração cá em Portugal, pelo menos. Internacionalmente isso já é bastante mais claro. Relativamente ao meu percurso e porque é hoje trabalhar em People Analytics, na verdade eu comecei em consultoria e consultoria foi no fundo as bases que me permitiram seguir o caminho onde hoje estou. Na verdade, durante esse período em que trabalhei enquanto consultor, foi o período em que consegui acelerar conhecimentos, consegui ser mais dotado de metodologias e boas práticas de gestão de capital humano, conhecer muitas realidades organizacionais, muitos setores diferentes, que acabaram por me dar uma abrangência maior e um sentido de mundo de recursos humanos muito mais lato. Depois acho que acabou por ser um bocadinho a combinação entre algo que é muito intrínseco em mim, aquilo que eu via que era importante para o mundo de RH e que eu gostaria de fazer no futuro. No fundo, o que eu percebi foi que eu sempre fui uma pessoa muito analítica de números. Desde novo que gostei sempre muito de números, inclusivamente quando estava em consultoria, os projetos que me davam mais gozo eram os projetos que tinham uma componente analítica e de dados mais factual, que me atraíam mais e, portanto, eu desde cedo percebi que era esse o caminho que queria construir e, idealmente, nos recursos humanos, porque tinha sido uma área que me tinha cativado desde o início e, portanto, juntar os dois mundos, para mim era ideal. E como é que eu achei que isso poderia ser feito? Eu já acompanhava muitas tendências de capital humano e comecei-me a perceber que algumas das grandes multinacionais no mundo estavam a aplicar metodologias de análise de dados à gestão de pessoas e com isso a trazerem resultados bastante interessantes e a capacidade de transformarem a organização e o próprio negócio. Um bom exemplo era o da Google, que depois até tenho retratado no livro do Laszlo Bock, Work Rules, em que eles falam sobre alguns dos projetos que fizeram na gestão de pessoas, muito alicerçado em dados e análises. E, portanto, eu comecei a perceber o impacto que isso poderia ter. Para mim é fundamental que os recursos humanos se sentem à mesa da decisão, no sentido em que tenham uma palavra na tomada de decisão. E, para isso, precisam de dados e análises. No fundo, precisam de se comportarem como as outras áreas que tipicamente sentam à mesa da decisão para orientar o negócio. E isso era, para mim, a base fundamental. Acho que o tipping point foi quando desafiei, na altura, a nós, a criar a função de People Analytics, expliquei-lhes porque é que achava que poderia ser uma mais-valia para a organização naquele estágio de maturidade da empresa e como é que poderia ser feito. E a minha história em People Analytics começou efetivamente aí. Uhum. E ao longo deste percurso, portanto, não só na nós, mas depois, mais tarde, pela evolução que tiveste e também pelo teu crescimento de carreira, como tens sentido esta evolução, nomeadamente em Portugal? Porque fala-se muito deste tema, os níveis de maturidade vão sendo diferentes de uma empresa internacional, nomeadamente os exemplos que deste. Quais foram aqui os maiores avanços e até desafios que sentiste ao longo destes anos? Sim.
A verdade é que tem crescido, pelo menos o interesse e a propagação do tema tem crescido de forma avassaladora nos últimos anos. Eu lembro-me quando comecei, empresas que tivessem uma abordagem consistente a dados na gestão de pessoas em Portugal, agora centrando mais no cenário nacional, eram muito poucas. Pelo menos que eu tivesse conhecimento, eram poucos os casos que eu conseguia discutir e partilhar experiências. E nos últimos anos temos vindo esse crescimento a ser bastante substancial, inclusivamente com a procura e oferta de formações, com o crescimento desta discussão em fóruns de recursos humanos, inclusivamente, a título de curiosidade, agora já há conferências, já há fóruns que fazem um dia inteiro só sobre o tema de People Analytics, ao contrário do que acontecia no passado, começou a aparecer casuisticamente e em slots, em contextos de temas muito mais variados de recursos humanos. Portanto, isso mostra que o interesse tem crescido. Em termos da capacidade, da maturidade das práticas, acho que ainda estamos, em termos médios, numa fase relativamente inicial. De acordo com um estudo feito ano passado, empresas, normalmente nesses estudos participam empresas grandes e médias, que tenham práticas maduras de análise de dados em recursos humanos, eram muito poucas. Como práticas maduras, se eu não me engano, eram 4% em Portugal. Portanto, há interesse, há investimento, cada vez mais empresas criam funções de People Analytics, equipas de People Analytics. Não sei se ainda há maturidade suficiente, os recursos necessários e a capacidade de tirar o valor destas abordagens, tanto quanto o potencial assim o apresenta. Mas pelo menos está-se a traçar esse caminho. Diogo, tal como estavas a dizer, de facto há muitos níveis de maturidade, mas também existem muitas ferramentas e muitas plataformas no mercado que permitem às organizações ajustarem as suas políticas e o nível de profundidade a que querem ir no tema de People Analytics. Quais é que são aquelas ferramentas que mais usas no dia-a-dia? Quais aquelas que consideras que podem potenciar melhor as tomadas de decisão? Eu acho as ferramentas e a tecnologia, e sobretudo este avanço na tecnologia que estamos a assistir hoje, fundamental para acelerar a capacidade de entrega de valor nesta área. Mas eu gostava de dar um passo anterior a esse, que é, antes de falar sobre ferramentas e tecnologias, para mim é fundamental ter uma estratégia de dados e tecnologia para saber que ferramentas é que eu vou utilizar e como vou tirar o melhor partido das mesmas. No fundo, eu tenho que perceber qual é o estado de maturidade analítico que hoje tenho na organização, e em particular nas direções de pessoas, onde é que eu quero chegar em termos analíticos e que ferramentas e tecnologias é que me vão permitir dar esse salto para chegar à tal ambição. Naturalmente que isto depois também está muito dependente dos recursos que temos internamente, nomeadamente das competências analíticas nos recursos humanos, e nós sabemos que a literacia em dados dos próprios recursos humanos e mesmo as competências de maior proficiência em dados e análise ainda não são o core da função da RH e, portanto, ainda é uma aposta que está a ser feita. Mas concretizando em ferramentas, e associando isto às diferentes fases de maturidade, acho que uma ferramenta que pode acelerar muito a entrega de valor à organização, desde que com uma boa metodologia, é uma ferramenta, por exemplo, de Business Intelligence. E isto porquê? Porque nos permite fazer analítica descritiva proativa. O que é que isso significa? Significa não só eu perceber o que é que se passou no passado, porque é que se passou no passado, e até ter mais dados que me permitam, de alguma forma, começar a construir a visão de futuro. Naturalmente, que isto é fundamental, a utilização com as competências certas para o fazer. E eu falo em ferramentas BI que servem sobretudo para a visualização de dados. Não servem tendencialmente, não servem para a transformação de dados. Se estivermos a falar de uma quantidade substancial de dados, então é isso, se calhar antes de uma ferramenta de Business Intelligence que me vai permitir visualizar e construir e permitir a visualização rápida e simples a dados e a análises, é eventualmente ferramentas de extração, transformação e loading de dados que nos permitem preparar então os dados para depois os transformarmos em métricas de rápido consumo e de suporte célere à tomada de decisão mais informada. Numa fase em que já tínhamos alguma maturidade analítica, que o negócio
que o negócio assim o exija, ou seja, com desafios que exijam alguma analítica mais sofisticada, alguma analítica mais avançada, então sim, tirar partido de programas estatísticos, de programa de ciência computacional que nos permita fazer, por exemplo, machine learning. Falamos aqui em programação em R, programação em Python, isso tudo vai nos permitir então se calhar fazer um step up para a analítica mais avançada, para a analítica preditiva e prescritiva. O que é que isto significa? Tentar antecipar o futuro e perante esse futuro antecipado tentar encontrar as melhores soluções para responder a esses cenários futuros. Muito bem. No setor em que estás, quais é que são aqui os principais desafios que tens sentido na implementação destas mesmas abordagens, e porque a tua maturidade e a tua passagem por diversas fases do People Analytics também assim o existe, e portanto chegaste aqui a uma fase que gostava que me falasse um bocadinho sobre os principais desafios que tens sentido agora neste setor. Eu se calhar não falaria do setor, porque na verdade eu consigo aplicar isto à maior parte dos setores, ao mercado nacional em particular, para ser mais fácil tangibilizarmos. Eu acho que os grandes desafios prendem-se com aquilo que estávamos a falar, que é tendencialmente temos cada vez tecnologias e ferramentas mais avançadas que nos permitem entregar, caso consigamos dominar a utilização, manipular bem essas ferramentas, permitem-nos entregar muito melhores resultados, muito maior valor à organização. Mas eu acho que a premissa deve ser que valor é que eu preciso entregar à organização. E, portanto, um dos grandes desafios, e o principal, primeiro, diria que é um desafio mais estratégico, que é como é que eu posso criar valor na organização. Portanto, eu não vou começar com os dados que tenho, mas pelos dados que preciso. O que é que isso significa? Significa priorizar o negócio. Significa priorizar o negócio no fundo, perceber qual é a vantagem competitiva que o negócio quer alcançar no mercado, por exemplo, quer se distinguir pela capacidade de inovação, quer se distinguir pela cota de mercado, quer se distinguir pela capacidade de reduzir custos. Isso tudo são ambições da organização que pessoas, como um departamento de pessoas, pode ser uma alavanca estratégica e só o será se tiver dados e análises a suportarem esse caminho. E, portanto, é fundamental perceber como é que nós podemos entregar valor à organização. Portanto, falar com os interlocutores-chave e perceber quais são os principais desafios, seja em termos de vantagem competitiva, seja obstáculos que eles sintam à concretização dessa vantagem competitiva, que dados de recursos humanos possam suportar a resposta a esses desafios. No fundo, ser uma alavanca da execução estratégica. Esse é o primeiro. Como posso criar valor na organização, encontrar forma de entregar resultados de longo prazo. A segunda é metodológica, que é como é que eu gero insights que possam ser acionáveis na organização. Não só perceber onde é que eu vou começar e porque é que eu vou priorizar estes temas, mas qual é a abordagem que eu vou ter ao problema para saber fazer as perguntas certas, encontrar o ângulo certo, para definir as hipóteses que vou testar com dados e análise, para daí recolher insights e que esses insights sejam acionáveis na organização, sejam contextualizados na minha empresa, no meu setor, e com isso eu possa trazer resultados, porque People Analytics que não induz a ação, que não transforme, não faça mudança, não serve de grande coisa. O que nós queremos aqui é gerar insights que sejam acionáveis e que tragam alguma mudança na organização. E por fim, depois da estratégia e da metodologia, eu falo aquilo que referi há pouco, que é o investimento na competência analítica nos recursos humanos. Sinto que isso tem vindo a mudar, não acredito que já estejamos num estágio de maturidade muito elevado, está-se a fazer o caminho, tem que se investir mais em literacia de dados, nos recursos humanos, tem que se investir mais na transformação da forma como os recursos humanos operam junto das outras áreas, mais com dados e análises, com factos e evidências, e para isso é preciso naturalmente ter competências analíticas para fazer este step up na capacidade de entregar resultados. Sim, de facto tocaste aqui num tema que também trazia aqui para cima da mesa, que é a articulação com as outras áreas de negócio, para que os nossos objetivos sejam também palpáveis e estratégicos. Mas para além desta articulação com as outras direções, trata-se também de um tema muito focado nas pessoas e na organização, e as organizações são feitas de pessoas.
Como é que vês aqui o impacto do People Analytics na própria experiência do colaborador? Ou seja, não só o ciclo de vida do colaborador como um todo, mas também em estratégias de retenção, em estratégias de desenvolvimento. Portanto, que exemplos é que nos consegues dar aqui da tua experiência? Sim, eu acho que People Analytics é o equilíbrio entre a entrega de valor ao negócio e a maximização do bem-estar e do engagement dos colaboradores. Portanto, a sua experiência como um todo. Eu acho que posso-te responder a essa pergunta com um case que para mim é muito interessante. Este é um case na banca. O Banco Nacional Australiano, a certa altura, colocou uma hipótese que acreditava no potencial da liderança para criar melhor experiência de cliente. Okay? E então o que decidiu fazer foi criar uma equipa multidisciplinar com pessoas dos departamentos de capital humano, com pessoas de negócio. Criou esta equipa multidisciplinar, tinha naturalmente competências analíticas e por aí fora, e então decidiram definir algumas hipóteses de partida e que dados é que precisavam de recolher para testar essas hipóteses. E recolheram dados de gestão de pessoas e recolheram dados de negócio. A título ilustrativo, recolheram dados na gestão de pessoas, de engagement, de feedback 360 do líder, de diversidade daquela equipa, de dados de características sociodemográficas dos colaboradores, de antiguidade, senioridade das funções e por aí fora. E depois foram a dados de negócio. E aqui foram buscar dados mais relacionados com NPS, o Net Promoter Score, não é? De engagement, de lealdade dos clientes. Foram buscar o score dos balcões, o score sociodemográfico dos balcões, porque isso ajuda a categorizar a tipologia de clientes e os produtos mais adequados para cada cliente. Foram buscar dados do que eles chamam footfall, no fundo, quantas pessoas é que entravam nos balcões, dados de entrada e saída dos colaboradores diários para saber o número de ausências, e foram buscar depois também dados KPIs de negócio, como rentabilidade, os KPIs de cada balcão e por aí fora. O que é que eles, resumindo, qual foi a grande conclusão que eles chegaram? É que fatores de pessoas influenciam a experiência de cliente. Então eles definiram 3 fatores principais. O primeiro fator foi a boa liderança, cria boa experiência de colaborador, que traz bons resultados de experiência de cliente. Portanto, no fundo, o que eles perceberam foi os balcões que tinham melhores resultados de experiência de colaborador, do INPS de colaborador, eram balcões que tinham melhores NPS de clientes. E, portanto, e tendencialmente, balcões cuja liderança era muito bem avaliada. E, portanto, os resultados de clientes eram 2 vezes superiores em balcões cujo engagement de colaboradores era superior. Depois, outra coisa que eles identificaram, que eles chamaram senioridade na função. Na Austrália, as funções na banca, ao contrário de Portugal, por exemplo, são um bocadinho mais rotativas, eles têm mais turnover. E então o que eles perceberam foi funções ou balcões cujas funções principais no balcão têm senioridade de pelo menos 2 anos, eram balcões com níveis de engagement de clientes superiores. Isto porquê? Porque isto é mais simples de perceber, os colaboradores, os clientes ficavam mais satisfeitos com colaboradores que dominavam melhor os temas. E depois uma coisa que eles chamaram de safety, mas eu chamaria mais de ausências ao trabalho. O que eles perceberam foi, quando o nível de ausência é inferior, seja por um motivo for, doença, acidente de trabalho, etc. Quando os níveis de ausência são inferiores, são sinais de maior compromisso dos colaboradores. Maior compromisso dos colaboradores significa colaboradores mais motivados, engaged, leais. E, portanto, isso trazia melhores resultados. Concretizando isto em números, o que eles perceberam é que estes 3 fatores, esta fórmula mágica de 3 fatores, significava que estes balcões que tinham estes 3 fatores tinham resultados 26% superiores em termos financeiros e 22% superiores em termos operacionais. Se nós pegarmos em números e percebermos se um balcão, a título hipotético, tinha volume de faturação de 1 milhão, nestes balcões, em média, seria 1,26. Portanto, é bastante significativo. Sim, de facto,
não conseguimos dissociar aquilo que é o comportamento humano e as pessoas daquilo que é o negócio e daquilo que são os resultados. E há pouco tocaste aqui num tema que também está ligado ao que acabaste agora de nos explicar sobre aquilo que são as próprias métricas e de como é que nós medimos. E a minha pergunta agora vai um bocadinho neste sentido. Quais é que são as principais KPIs e métricas que utilizas no teu dia-a-dia, não só para a própria gestão do capital humano, mas também para medir um pouco o sucesso da implementação do People Analytics na tua organização? Okay, então vou partir isto em dois. O primeiro é, vou dar uma resposta a advogado, depende. Não, porque é que depende? Na verdade, alicerçando naquilo que eu disse há pouco, isto tudo depende da ambição da empresa, qual é a vantagem competitiva da empresa, quais são os principais obstáculos, como é que nós podemos ser uma alavanca à execução estratégica da organização, tangibilizando. Uma empresa, por exemplo, uma empresa de serviços, cujo core é o placement de pessoas em clientes. Naturalmente, como uma métrica de sucesso, vai ser a employee utilization, não é? Quanto maior for o tempo alocado a cliente de um colaborador, maior é o sucesso das práticas, não é? Porque diminui o custo para a empresa, aumenta a margem de negócio na empresa. Portanto, este é claro. Por exemplo, numa empresa que se quer diferenciar pela inovação, pela capacidade de transformar negócios, de entregar uma capacidade diferenciadora no mercado. Talvez aí uma boa métrica de sucesso seria a capacidade de dotar a empresa de competências críticas, por exemplo, digitais, analíticas, mais associados à inovação que querem entregar ao cliente. Portanto, isto tem tudo a ver com o que o negócio precisa, e o que o negócio precisa é o que o cliente exige. E, portanto, numa empresa que tenha um maior foco em inovação, eu diria que, por exemplo, a capacidade para diminuir o gap entre o que é que são as competências críticas para entregar essa inovação e aquilo que a empresa tem, pode ser um fator crítico de sucesso. Se eu falar em termos genéricos, porque acho que é importante, e algumas métricas, na verdade, podem-se aplicar quase a qualquer negócio, eu diria que há 3, 4, meia dúzia de métricas que se aplicam e que acho que quase qualquer empresa pode tirar valor das mesmas. A título ilustrativo, na parte da atração, o custo de substituição, não é? Quem são as pessoas que eu estou a perder, quais são as pessoas que eu estou a substituir, a que preço é que eu estou a fazer. Ainda relativamente a isto, o time to productivity, portanto, quanto tempo é que demora uma pessoa a entregar o valor esperado para aquela função. Portanto, isto também está muito relacionado com o custo de substituição e com a capacidade de retenção, a decisão se eu devo reter ou não, pelo impacto que isso pode ter na produtividade da organização. Ainda relacionado com isto, falaria também da qualidade do recrutamento. Se as pessoas que eu estou a recrutar são, em média, superiores às que eu estou a perder, não é? E também, ainda muito relacionado com isto, falaria na capacidade de retenção dos colaboradores de elevada performance, de elevado potencial, ou até de funções críticas no negócio que permitem a manutenção do negócio. Utilizando um exemplo simples, pensando numa empresa fabril, muito dependente de funções operacionais, da operação, perder pessoas nessas funções significa eventualmente perder negócio. Claro. E, portanto, a capacidade de reter e de ter níveis de engagement e enablement elevados nos colaboradores é fundamental. E acabo com esta. Podia falar de uma métrica específica de engagement, que é o INPS, mas falando em termos mais genéricos de engagement no sentido de a lealdade, a motivação, o orgulho, a satisfação geral em trabalhar numa empresa, e enablement, que é no fundo as condições que o colaborador tem para desempenhar bem a sua função e para poder crescer na organização, níveis altos destas dimensões são fundamentais. Porquê? Porque está provado que níveis altos destas dimensões resultam numa maximização do contributo individual de cada colaborador. Quer isso dizer, resultam numa maior produtividade. Uma maior produtividade leva a melhores resultados do negócio. Exatamente. Diogo, estavas a falar também aqui destes dados e algumas análises até um pouco mais preditivas e também dados pessoais dos próprios colaboradores. Muitas das vezes, na gestão deste tipo de dados, nós trabalhamos com dados que são pessoais, que são confidenciais. Este tema tem levantado aqui alguns desafios éticos. Tens sentido no teu dia-a-dia que te deparas com alguns desafios éticos e de que forma é que lidas com eles? Sim. Acho que o tema é que a pertinência do tema, a importância do tema tem sido crescente. Pelo menos a discussão sobre o mesmo e até a aplicação de legislação tem sido crescente. Portanto, é um tema bastante relevante e não deve ser só relevante do ponto de vista
da legislação, mas até do ponto de vista, eu diria, moral. Porque é verdade, nós lidamos com dados muito sensíveis, portanto temos que saber manipulá-los, utilizá-los e ter regras até de gestão de dados e gestão de acesso a esses dados bastante robustas, porque na verdade o que nós estamos aqui a fazer é construir um elo de confiança com os colaboradores. Quebrando-se esse elo, vai ser muito mais difícil no futuro haver uma relação próxima com os colaboradores e uma confiança naquilo que forem as decisões baseadas em dados de recursos humanos. E, na verdade, nós vamos continuar a precisar cada vez mais de dados, novos dados. Esses dados devem ter uma licitude, ou seja, devem contribuir para maximizar o tal bem-estar, engagement e experiência dos colaboradores. Naturalmente, com equilíbrio com aquilo que pode-se trazer ao negócio. Mas sim, eu acho que temos um dever moral na forma como manipulamos, como utilizamos e como damos acesso a essa informação. Sim, até porque impacta na própria adoção das outras direções e dos próprios colaboradores ao tema, não é? E de novas ferramentas e nova recolha de dados. E depois até podemos recolher dados que se tornam enviesados, porque os colaboradores têm a receio da forma como estão a ser utilizados e podem instrumentalizar dando dados falsos para não serem identificados. E, portanto, é um elo que não se quer perder. Isso é uma boa prática na relação com colaboradores. Olhando aqui agora para uma perspectiva um bocadinho mais de futuro, como é que tu prevês o futuro do People Analytics, diria, 3, 5 anos? É sempre aquela pergunta muito difícil de responder. A verdade é que nós temos sentido e temos assistido um crescimento brutal, tanto no aparecimento de novas ferramentas associadas muito ao mundo da inteligência artificial, quanto naturalmente correlacionado com isto, com a ciência computacional. Acreditando neste crescimento bastante robusto e cada vez mais substancial destas duas dimensões, bem como da maturidade nas práticas de análise e gestão de dados em pessoas, acredito que se calhar vamos estar mais próximos da concretização do potencial esperado para esta função. O que é que isso significa? Se calhar basearmos menos em dados históricos, só em dados históricos, e começar então já a tirar partido de análises preditivas e prescritivas que nos ajudem a antecipar o futuro e a entregar uma melhor experiência, uma personalização da experiência aos colaboradores, com insights em real time, já a pensar suportados em análises preditivas e prescritivas. Muito bem. Há pouco referiste o tema de teres, quando saíste da consultoria, desafiaste a tua organização a criar esta área. E eu gostaria de perceber agora quais é que seriam os conselhos que tu darias a quem está a dar os primeiros passos, porque ainda existem muitas organizações a querer dar os primeiros passos nesta matéria. Quais é que seriam os conselhos que tu davas e até para quem está a ultrapassar aqui os primeiros desafios na implementação e na própria adoção do People Analytics? Sim, algumas lições pelo caminho que tenho aprendido e que eu acho que para mim são relevantes partilhar, seria uma, batendo na mesma tecla, está muito orientado à organização e ao negócio, às prioridades do negócio, resolver problemas de negócio, endereçado à ambição da organização, portanto ser uma alavanca à execução da estratégia da empresa. Para mim esse é fundamental para se iniciar. Porquê? Porque essa é a melhor forma de mostrarmos o potencial valor que uma abordagem consistente a People Analytics poderá ter numa organização, mostrarmos esse valor à organização como um todo e não ficar focado e fechado unicamente em recursos humanos, porque depois é só um nice to have em vez de ser uma ferramenta crítica. E porquê é que isto é importante? Porque isto ajuda-nos a ganhar, estou a usar alguns anglicismos, mas o buy-in dos decisores de topo. E esse buy-in é fundamental para conseguirmos implementar a nossa estratégia, as nossas ferramentas, as nossas soluções, mas sobretudo para garantirmos a persuasão para o investimento em recursos, porque isto sem recursos torna-se ainda mais difícil, ainda mais desafiante. Portanto, diria que esse é o primeiro passo. O segundo passo seria
desenhar uma metodologia consistente de abordagem aos problemas. Portanto, saber enquadrar os problemas, saber fazer as perguntas certas, para então perceber que hipóteses é que vamos testar e perante essas hipóteses, que dados é que eu devo recolher, que análises é que eu devo realizar e como é que eu devo depois, então, analisar à luz do contexto e da interpretação desses resultados no seio da organização, no seio do setor, no contexto macroeconómico. Sim, essa seria a segunda grande mensagem. A terceira grande mensagem seria criar as fundações para criar uma função de People Analytics. Isto significa o quê? Ter uma visão muito clara do que é People Analytics, o que é que deve ser People Analytics, onde é que quer chegar na organização, qual é a missão, como é que vai concretizar essa missão, qual é o propósito desta área na organização e também, depois da estratégia de dados e tecnologia, para a concretização dessa ambição. Acrescentava duas lições para mim foram importantes. Lembrar que isto é uma longa aprendizagem e, portanto, se nós trouxermos para esta aprendizagem os interlocutores certos, os interlocutores-chave, seja dentro dos recursos humanos, seja fora dos recursos humanos, vamos acelerar a capacidade de entregar valor com esta abordagem. Porquê? Porque vamos estar mais orientados para aquilo que a organização precisa, como eu já falei, porque vamos, se calhar, conseguir-nos alicerçar em capacidades que outras equipas já têm e, portanto, tirar partido das competências e daquilo que outras áreas já fazem, e porque muitas vezes são interlocutores-chave para nos tirarem obstáculos do caminho. A título ilustrativo, uma área de IT, uma área de IT é fundamental porque para o crescimento robusto e sustentado desta função, nós precisamos efetivamente de ferramentas e tecnologias. Claro. E a área da IT pode ser o nosso principal parceiro. Na persuasão, no investimento nestes recursos e até dos recursos adequados. E por fim, eu diria que a nossa capacidade de contar uma história com dados, porque os factos crus por si só não vendem. Certo. Nós temos de saber contar uma história de forma apelativa, visualmente forte, para induzir à mudança, porque no fundo é isso que nós queremos, é induzir a ação que promova a mudança na organização. Portanto, acho que esses seriam criar aqui o storytelling, não é? Sim. E também abordagens ao próprio change management na organização. Fundamental. O change management é fundamental porque nós temos não só contar uma história com os dados, partilhar muitos sucessos, porque a comunicação é mesmo isso, partilhar muitos sucessos para começar a criar a ideia da importância destas práticas de forma mais regular na cabeça das pessoas que nos rodeiam e também criar alguns incentivos à adoção. O que é que isto quer dizer? Que tipo de incentivos é que podem ser? Por exemplo, quando eu para construir soluções para a organização, seja dentro do RH, seja para negócio, eu devo fazer isso sempre com o meu parceiro de negócio, o meu parceiro de RH. O que é que isto significa? Co-criar com eles. Porque, no fundo, o meu cliente, enquanto recursos humanos, é o colaborador ou é uma área de negócio. E nós devemos fazer aquilo que o negócio faz com o cliente. Vai co-criar soluções para o cliente. Nós devemos fazer o mesmo. Portanto, perceber quais são as necessidades, tentar encontrar as melhores soluções para essas necessidades, co-construir essas soluções com o nosso cliente final, porque ele é que vai ser o utilizador final das soluções que nós estivermos a criar. E, portanto, essa cocriação é fundamental, o suporte operacional após a cocriação destas soluções é fundamental para lhe criar o hábito na utilização dessas soluções, por exemplo, entre outras boas práticas de mudança. Sim, exatamente. Para finalizarmos aqui a nossa pequena entrevista, há aqui algum recurso, seja um curso, uma formação, um livro, que recomendarias para quem quer saber mais sobre o tema e para quem quer dar aqui os primeiros passos e iniciar-se neste tema? Sim, há alguns. Olha, até já partilhei logo no início desta conversa, que Work Rules, do Laszlo Bock. Laszlo Bock era o antigo Vice President de Recursos Humanos da Google. Hoje tem empresas de analítica relacionadas com a gestão de pessoas.
Ele escreveu o Work Rules para partilhar algumas boas práticas, alguns bons projetos da cultura organizacional da Google, e foram muito suportados em dados e análise e na criação. Foi uma das primeiras empresas a criar uma área de People Analytics, com uma abordagem consistente aos dados e análise de gestão de pessoas. Outro que posso falar aqui, e há bocado estávamos em conversa sobre ele, que é uma referência, é o David Green, que também foi líder de recursos humanos da IBM há vários anos e depois lançou-se muito nesta área e hoje tem, entre outras coisas, livros escritos, por exemplo, Excellence in People Analytics, com o Jonathan Ferrar, e é ótimo para perceber boas abordagens metodológicas, para perceber use cases e como é que esses use cases foram aplicados, com entrevistas às organizações. É muito prático, podemos tirar muito boas lições sobre o que fazer e depois é inspiracional porque nos traz muitos use cases que nós podemos tentar pensar numa eventual adesão ao nosso contexto organizacional. Portanto, esses dois livros, por exemplo, ainda o David Green tem outros projetos interessantes, tem, se eu não me engano, Analytics in HR Advice, Analytics in HR, é um blog, já não me recordo bem do nome, mas este blog é muito interessante porque, para além, no fundo, foi uma base para o livro Excellence in People Analytics e continua a partilhar as melhores práticas. De uma forma muito regular, a entrevistar, a partilhar metodologias, a partilhar resultados, a partilhar sucessos e insucessos, que também são fundamentais para aprendermos com os insucessos dos outros e acelerarmos a nossa curva de aprendizagem, portanto, muito interessantes. E ele também tem outro projeto que é o Insights 222, que no fundo é quase como se fosse uma academia de formação e também tem alguns conteúdos gratuitos, também é interessante. Ainda aqui no contexto das academias, dos blogs, há o Academy for Innovation in HR. Também, aí esse tem muitas partilhas de experiências e de metodologias de use cases em recursos humanos e, portanto, também é bastante interessante. Portanto, eu, por acaso, costumo dar a formação nesta área e, no final, até partilho muitos casos com curadoria e posso, em breve, partilhar com vocês, para, se for interessante, partilharem com quem vos está a ouvir. Muito bem. Diogo, muito obrigada por esta breve conversa que tivemos aqui hoje, pelos teus insights, pelas tuas partilhas de experiências e obrigada por participares desta edição da HR for Business sobre o tema do People Analytics. Obrigada. Muito obrigado.